Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje quero conversar com vocês sobre algumas informações relativas aí ao fato do Brasil ter uma alta taxa de juros. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a taxa de juros é um reflexo do restante. Então, se a gente tem uma inflação alta, obviamente, a gente precisa ter uma taxa de juros mais alta para poder segurar essa inflação. Ou, então a gente opta por baixar a taxa de juros e deixar a inflação aumentar ainda mais. O Banco Central, ao definir uma taxa de juros, ele simplesmente faz o que ele entende para poder alcançar o objetivo da meta, né, fiscal. E esse é o grande ponto. Ele tem que trabalhar para atingir aquela meta da melhor maneira possível. Às vezes, deixando ir para cima da meta, né, chegar até o teto, ou até o piso da meta, né, que tem uma faixa. Mas isso vai depender de cada caso e, obviamente, do quão importante ele está ali e entende os impactos desse aumento na taxa de juros para poder chegar ao centro da meta, que às vezes não faz tanto sentido assim. Mas, obviamente, atingir a meta é algo que ele não pode deixar de tentar, deixar de buscar sempre. Bom, além dessa situação que eu estou falando muito, até porque a gente teve aí um aumento na pesquisa Focus da taxa Selic, ou seja, passou ali um aumento significativo para 11,25, né, se eu não me engano, saiu de 10,50 para 11,25, um aumento de 0,75 já nessa semana, e pode ser que a gente veja mais aumentos daqui para frente. A gente tem que entender que isso é um reflexo de outros fatores, né? Então, o que acontece? Tudo já está acontecendo de uma forma geral no mundo, que está levando o Brasil a ficar com a corda no pescoço. O nosso fiscal não está bom, está com uma tendência de estourar, né? E bem, talvez inclusive de estourar o arcabouço fiscal, não só ficar prejuízo de não fechar a conta, a gente já sabia, mas mais do que a meta que estava lá, né? Ou seja, além do que eles colocam para fora da conta, então é um ponto importante isso. Mas além disso, a gente tem um seguinte cenário, então a gente tem uma queda de desemprego, o que a gente pensa de todas as formas positivo, porém isso significa, quando a gente tem uma queda de desemprego, isso significa que a gente tem mais gente querendo comprar, mais gente ali com dinheiro na mão, o que é bom, só que isso gera inflação se a gente não tiver um outro lado de aumento de produtividade. E como a gente não tem nada aqui que tem reduzido burocracia, que tem reduzido a facilidade, reduzido a dificuldade para poder se implantar novas empresas, novos negócios, né? O Brasil é um país muito burocrático ainda, então as coisas não têm evoluído da maneira que a gente gostaria, então a produtividade não tem aumentado no mesmo ritmo. Se essa produtividade não aumenta e a gente tem uma taxa de desemprego, com certeza a gente vai ter que ter uma inflação aí para poder acompanhar. Então esse é um ponto importante. E aí eu vi uma outra postagem, uma postagem de certa forma humorística, mas com um fundo de verdade muito grande, porque ela fala o seguinte: o PIB manipula aumentando os gastos públicos. É uma coisa que está acontecendo. Os gastos públicos têm aumentado significativamente, consequentemente, nosso PIB tem aumentado. Inclusive, na pesquisa Focus, mostra também aumento da perspectiva do PIB. Porém, junto com a perspectiva do PIB, continua mostrando aumento da inflação e da taxa Selic e do câmbio. Ele fala também nessa postagem, inflação, né, manipula administrando os preços e subsídios, né? Ou seja, a gente viu aí, de ver toda vez, o tanto de subsídio que a gente tem em cima de diversas coisas, né? Então, a partir do momento que você coloca um subsídio para um lado, subsídio para o outro, você vai segurando aquele preço e ele passa a ser um preço real e você está pagando ele de uma outra forma, embutido em impostos, embutido em inflação em outros produtos que talvez não pesem tanto ali diretamente no IPCA, né? Vamos pegar assim, porque o IPCA ele mede uma inflação, mas essa inflação não é a minha, não é a sua, não é a do seu pai, não é a de sua mãe, não é a do seu amigo. Essa inflação é uma inflação geral, uma média.
né? E aí podemos discutir depois, um outro dia, se é melhor, se não é, a metodologia está certa, se está errado, o que é, mas o fato é que ela não mede a inflação de cada pessoa, ela mede uma composição, uma carteira, e aí talvez ela devesse, inclusive, ser revisada, já que já se passaram muitos anos da sua implementação, mas não é o caso aqui, não é o ponto da discussão. O fato é que se você forçar de um lado ou do outro, você tem mudanças aí, e como que você pode fazer isso que a gente vê muitas vezes, por exemplo, na própria gasolina, né, nos próprios combustíveis já foram feitos isso de diversas maneiras ao longo da história do Brasil, não estou falando de agora especificamente, mas a gente vê aí que o preço do combustível aqui no Brasil anda se defasado em relação ao preço internacional, então é um ponto importante. E, obviamente, a gente tem, né, voltando à questão do desemprego, a gente consegue ainda manipular o número do desemprego, que é o que eles estão falando aqui na postagem, né? A postagem é do Monkey Stocks, né? É um perfil humorístico, mas que fala de forma verdadeira algumas coisas, né? Não é só invenção, mas ele fala que você manipula o desemprego criando programas sociais, porque a medição do desemprego ela corre através de quem está buscando emprego e não de quem está empregado ou não. Você tem a taxa também lá dentro de número de pessoas empregadas efetivamente, e isso com certeza também aumentou, tá? Então é um ponto positivo, mas se você coloca programas sociais que não incentivam as pessoas a buscarem empregos, né? E aí eu não estou entrando no caso específico, tá? Se você coloca programas sociais que as pessoas não buscam empregos, elas simplesmente saem dali, desemprego, a taxa de desemprego cai, ainda que ela não vá sair daquela necessidade de viver ali no programa social. Então é muito importante a gente entender isso, que existem maneiras de você trabalhar, algumas que são positivas, outras que são negativas, mas de forma geral todas geram algum tipo de impacto. Então os programas sociais, que são extremamente fundamentais quando bem feitos, se mal feitos, vão simplesmente estimular a economia de uma maneira incorreta ao ponto de gerar inflação. E aí, obviamente, o que acontece? A gente tem um problema grande aí de quem recebeu o programa social está gerando inflação, mas ao mesmo tempo não está conseguindo sobreviver com aquilo ali. Então, se antigamente a gente tinha um salário mínimo que efetivamente dava, hoje, cada dia que passa, mesmo repondo aí agora, a gente não consegue. Então, é uma situação muito complicada. O valor do dinheiro perdeu muito aqui no Brasil e isso precisa ser trabalhado. O ponto importante disso tudo, né, que a gente precisa entender e a gente precisa verificar o que faz sentido ou não para cada pessoa. E como a gente tem falado muito de política, apesar desse assunto todo aí, de certa forma estar dentro da política, vamos pensar nas eleições agora, a gente vê diversos candidatos propondo diversas coisas, entre elas programas sociais também, de forma de ser programas sociais municipais, e que às vezes podem fazer sentido e às vezes não. Então é importante você avaliar, entender, pegar o objetivo daquilo, se ele é um objetivo eleitoreiro ou se tem um fim verdadeiro naquilo ali. Qual que é o ponto daquilo ali? E lembrar sempre que a gente paga. Aqui em Belo Horizonte, principalmente quando a gente volta a falar de subsídio, né, que é um dos pontos que interferem na inflação, o preço da passagem de ônibus está mais baixo aqui por conta de subsídio, só que o serviço continua uma porcaria, né, então a gente sofre bastante. É um serviço muito aquém do que deveria ser, e com muito subsídio da prefeitura e cada vez mais necessidades, mais subsídios, e o problema não resolve. Porque as empresas efetivamente sabem que a qualquer hora que aperta, vem aí o subsídio. Então é um outro grande problema também a questão do subsídio, que não permite aí, ou não incentiva, melhor dizendo, que as empresas busquem melhorias de uma maneira muito mais eficiente e que se torne aí, então, autossustentáveis sem a necessidade desse subsídio. O subsídio deveria ser algo muito temporário, porém aqui no Brasil muitas vezes se torna perpétuo. É por isso até que se a gente voltar um tempo, a gente lembra aí quando tirou-se o subsídio de algumas montadoras, elas acabaram saindo aqui do Brasil. Então vamos pensar um pouquinho nisso, vamos refletir sobre tudo que está acontecendo e entender que as coisas não são tão simples, que é tudo uma engrenagem completa e que aos poucos a gente vai poder aí, efetivamente entender cada pedacinho dela
para poder tomar nossas decisões embasados em fundamentos e não em narrativas que as pessoas inventam aí. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.